Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de ciência de hoje, né? Que é sobre os tipos de rocha. É muito importante nós relembrarmos um pouquinho do que nós já temos estudado em ciências e em geografia, que é sobre como é formado, né, o globo, quais são as três camadas, que é o núcleo, o magma e a crosta terrestre. É muito importante nós relembrarmos do conteúdo de vulcanismo, tá bom? Tudo isso vai nos dar uma base, uma fundamentação para a gente entender como é que se formam as rochas. É um assunto muito simples? É, mas quando a gente tem essa bagagem, a gente aprende mais, tá bom? Vem comigo que eu vou te explicar. Pronto, os tipos de rocha. O que são rocha? É aquilo que a gente chama de pedras, né? As rochas são as pedras que a gente vê no nosso quintal, na rua. Muitas são usadas para pavimentação. As pedras que são mais polidas, elas são usadas para fabricação de pias, de calçadas, de escadas. Então, ela tem uma importância. Por que é importante aprender esse conteúdo, tia? Porque eu tenho certeza que vai ter arquitetos, engenheiros, designers de interiores que vão sair do quinto ano. E isso vai ser muito importante quando vocês forem fazer sua formação e exercer sua profissão, certo? As rochas magmáticas, elas são formadas pelo resfriamento do magma. E o que é magma? É aquela camada pastosa, né? Nós temos aqui a crosta terrestre, que é essa camada superior, né? Onde está as plantas, as casas, onde a gente faz as construções, né? A gente caminha, tudo isso na crosta terrestre. Ela tem, né, uma profundidade. E logo após essa camada sólida, é bom lembrar, sólido. O que é sólido, tia? É tudo que é duro, assim, ó. Isso é uma coisa sólida. Vem uma camada pastosa, como se fosse um creme, bem consistente mesmo, que é chamado de magma. Ele tem uma alta temperatura e o interior da Terra que ele é extremamente quente, que é o núcleo, certo? Essa camada externa, a crosta terrestre, ela é dividida em placas tectônicas, como nós estudamos já em geografia. Então, essas placas tectônicas, né, elas estão em cima do magma e elas flutuam, elas estão em movimento. A movimentação ela é muito lenta, sim, mas elas se movimentam. Algumas delas se colidem, né, causando um fenômeno chamado de vulcanismo. Por exemplo, essas aqui estão indo na mesma direção. Se elas vão subindo, né, essas pontas vão aparecendo e aqui vai ficando um espaçozinho. A alta temperatura faz com que esses vulcões, né, ele possa expelir o magma, que é essa camada pastosa. O magma no interior da Terra ele é chamado de magma. Quando ele sai, ele é chamado de larva, né, que é a larva do vulcão. Essa larva, ela fica no exterior, certo? Nessa região. E quando acontece o resfriamento, ele se transforma na rocha magmática, que ele é utilizado como, por exemplo, o granito, né? Que as pias de granito, escadas, ele é usado na fabricação desses objetos. E o basalto também, né? Que é outra rocha que é muito utilizado na construção civil. Gostaria que vocês pesquisassem no Google a imagem do granito e também do basalto e colocassem no grupo, para vocês conhecerem como eles são, tá bom? As rochas sedimentares, elas são originadas pelo passar do tempo através do acúmulo de materiais que foram erudidos de outras rochas. Como assim, tia Carla? As rochas, elas sofrem processo de transformação. Vamos imaginar que aqui nessa região tem uma rocha, certo? Ela é uma rocha magmática. E aí o que acontece? Vem a chuva, né? É aquela poesiazinha que alguns pais de vocês devem conhecer. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Esse furo é chamado de erosão, ele realmente acontece. A chuva, o vento, a ação humana, por exemplo, vai passar um trator aqui e quebra essa rocha, certo? Então, esses fragmentos, esses pedacinhos de rocha que vão se acumulando, por exemplo, nessa região, vamos imaginar que aqui tem outra rocha também. Eles vão vindo e vão escoando para essa região. Aí vem uma camada de poeira e vai cobrindo. Aí a gente pisa, né, e vai amassando. E bem aqui começa a formação de uma rocha, que é o quê? Como se estivesse espremendo esses materiais, eles vão se fundindo. Isso se chama rochas sedimentares,
tá certo? A rocha magmática, que é a que a gente estudou antes, ela tem o quê? Ela é impermeável, ou seja, a água não passa por ela. Já a rocha sedimentar, ela tem essa característica da água poder passar. Então, por exemplo, se você vai colocar, você tem um quintal, né? E você vai colocar uma rocha magmática e você não colocar um ralo, ele vai virar uma piscina, né? Porque vai chover e a água não vai entrar para o interior. Mas se você já tem o interesse de pavimentar aquilo ali e quer que a água passe, né? Aí você coloca uma rocha sedimentar, porque aí a água vai ser absorvida pela terra, certo? Rochas metamórficas são formadas pela transformação de rochas sedimentares e rochas magmáticas que se modificam pelo tempo. Ou seja, quando você lembra de metamórficas, você se lembra da metamorfose, que é aquele processo que a borboleta sofre, né? Quando ela vai lá para o casulo, ela é uma lagartinha, ela se transforma. Então, metamórfica fala da transformação. Existe uma rocha sedimentar aqui tinha um pedacinho de granito, de lava, né? Do vulcão. E também tinha vários sedimentos. E aí a junção desses dois formou uma rocha metamórfica. Por isso que quando a gente vê um mármore, por exemplo, que é o mais comum, a gente vê aquelas rajadas, né? Por quê? Porque ali tem vários materiais que se fundiram e dá toda aquela beleza, tá certo? Agora eu gostaria que vocês também pesquisassem na internet outros tipos de rocha e colocassem aqui, por exemplo, uma pia de um material diferente para a gente enriquecer nosso conhecimento.